Está começando o ApexCast, um papo descomplicado sobre exportação e atração de investimentos para o nosso país. Uma realização Apex Brasil. Olá a todos e bem-vindos ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Eu sou Mário Saad, analista de comunicação da Apex Brasil, e hoje vamos conversar sobre os informativos da Apex Brasil sobre as condições de acesso ao mercado para as empresas brasileiras. Ao analisarem temas regulatórios específicos e complexos, como tarifas, barreiras não tarifárias e outras normas, esses boletins ajudam os exportadores a entenderem as regras dos mercados para os quais querem exportar e, assim, venderem para eles com mais facilidade. No papo de hoje, damos as boas-vindas a Karen Hayashi, analista de acesso a mercado da Apex Brasil, ao Bruno Capuzzi, analista do escritório da Apex Brasil em Bruxelas, ao Carlos Lima, diretor executivo do Instituto Brasileiro da Cachaça, o IBRAC, e a Patrícia Gomes, diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC. Antes de mais nada, vou pedir para a Karen nos explicar um pouco melhor o que são esses informativos de acesso a mercado e como eles ajudam os exportadores brasileiros. Karen, seja bem-vinda ao ApexCast. Você pode nos contar um pouco mais sobre esses produtos da Apex Brasil? Inclusive, acabamos de lançar um novo nessa semana, não é? Oi, Mário. Obrigada pela oportunidade de conversar um pouco mais sobre o nosso trabalho aqui de acesso ao mercado. É uma honra participar do ApexCast ao lado do Bruno, do Carlos e da Patrícia. Para começar, a coordenação de acesso ao mercado está dentro da gerência de inteligência de mercado, né? E o nosso trabalho é produzir informações de oportunidades e risco para as empresas brasileiras poderem tomar sua decisão aí no momento da exportação. No caso de acesso ao mercado, as informações que produzimos são aqueles que qualificam o acesso em si do produto brasileiro em outros mercados, né? Então, a gente produz informações referentes à tarifa, a acordos comerciais, regulamentos técnicos, sanitários e fitossanitários também, informações sobre barreiras comerciais e também sobre análise de políticas comerciais que possam impactar as exportações brasileiras. Para isso, a gente desenvolve um trabalho grande de monitoramento dos mercados considerados estratégicos. E aí, como fruto desse monitoramento, a gente produz os boletins, como o Conexão Bruxelas e o Conexão Londres, que são aí informes mais específicos e focados no mercado europeu. O Conexão Bruxelas é enviado quase que mensalmente, são 10 edições por ano, e o Conexão Londres, que traz informações sobre o processo do Brexit, ele tem 4 edições por ano. Além desses dois boletins, a gente também tem os alertas regulatórios, né, que são e-mails enviados aos exportadores, assim, a toque de caixa, sempre que necessário, e servem de alertas, né, como o próprio nome do produto já diz, e abordam mudanças regulatórias que podem impactar as exportações brasileiras de determinado produto ou determinado setor para um mercado específico. Além desses 3 produtos, como você bem lembrou, a gente lançou semana passada o TBT em Pauta, que é uma publicação trimestral. Ele é realizado em parceria com o Inmetro e tem como objetivo sensibilizar as empresas exportadoras sobre a relevância das barreiras não tarifárias. Essas barreiras não tarifárias, né, elas são desafios ainda maiores do que as tarifas, né? A gente sabe que a aplicação delas é mais complexa e muitas vezes menos transparente. Aí, na primeira edição, do TBT em Pauta, ele trouxe um panorama e introduziu um contexto dos entendimentos do que são medidas comerciais não tarifárias, o que são barreiras técnicas ao comércio, de onde vêm as definições, como são tratados, a relação com a OMC e também o papel do Inmetro nesse contexto todo. Nas próximas edições, o produto vai trazer uma análise mais aprofundada sobre regulamentos técnicos, certificados e normas, e aí setoriais ou regionais, e também a tendência global, aí, ou tendências globais nessa temática. A gente está bastante animado com esse novo produto, né? A gente sabe que tem uma lacuna aí de entendimento desses conceitos, e a gente espera que o TBT em Pauta ajude aí na atuação conjunta entre setor privado e governo para superar essas barreiras tarifárias e proporcionar uma maior internacionalização dos produtos brasileiros. Muito obrigado, Karen. Agora que sabemos um pouco mais sobre os produtos de acesso a mercado, vamos ouvir um pouco da experiência do Bruno em Bruxelas. Bruno, bem-vindo ao ApexCast.
Você pode nos contar um pouco sobre o trabalho de vocês na preparação dos boletins Conexão Bruxelas e Conexão Londres, os principais informativos sobre o mercado europeu, como a Karen apontou, e como eles têm ajudado os exportadores brasileiros? Olá, Mário. Muito obrigado pelo convite, primeiro de tudo. É um prazer fazer parte dessa iniciativa e falar um pouquinho do trabalho aqui do EA Europa aos ouvintes do ApexCast e as empresas parceiras da Apex Brasil. Bom, eu acho que antes de mais nada, vale a pena comentar um pouquinho sobre o escopo aqui do EA Europa, que além da União Europeia, como o nome sugere, também são cobertos o Reino Unido, que recentemente se desvencilhou do bloco, e os países do EFTA, que é a área europeia de livre comércio, constituída entre os países entre a Suíça, Liechtenstein, Noruega e Islândia. E nós aqui, o EA, está localizado em Bruxelas, no coração da Europa, onde também fica a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, uma das sedes do Parlamento Europeu, e a nossa presença aqui também ela se justifica, porque embora os países do EFTA eles não façam parte da União Europeia, mas eles fazem parte da Associação Econômica Europeia, que está plenamente integrada ao mercado comum europeu, que goza de uma livre circulação de bens, investimentos e serviços, e também eles são todos associados ao Tratado do Schengen, que garante uma livre circulação de pessoas entre os signatários desse acordo. Bom, e tendo tudo isso em mente, o trabalho de acesso ao mercado conduzido aqui passa pelo monitoramento político e institucional nesses países. Só para dar uma ideia, em Bruxelas existe uma rede de relações públicas, que seriam o que nós chamamos também de relações governamentais, que atuam em diversas frentes, como ONGs, associações industriais, entidades de classe europeias, representantes regionais e nacionais, além de órgãos das organizações internacionais e, como no caso da Apex, agência de promoção de investimento. Então, e toda essa indústria, por assim dizer, de trabalho político e institucional na União Europeia demanda ferramentas de monitoramento que auxiliam o entendimento de votações no Parlamento Europeu, atos, determinações, normas e diretivas que são conduzidas no âmbito da Comissão Europeia e, eventualmente, algum outro acontecimento no âmbito de outras instituições, como o caso da Corte de Justiça, que fica sediada em Estrasburgo, na França, ou notícias e relações acerca do euro, da moeda comum da União Europeia, que as deliberações são conduzidas no âmbito do Banco Central Europeu, sediado em Frankfurt, na Alemanha. E é desse trabalho de monitoramento que identificamos e extraímos as informações relevantes às empresas e aos negócios brasileiros aqui na Europa, para, entre outras ações, confeccionar o que foi mencionado, os boletins, o Conexão Londres e o Conexão Bruxelas. Então, falando rapidinho um pouquinho sobre cada um deles para vocês, e falando sobre o Conexão Bruxelas, que é a nossa newsletter mais tradicional, digamos assim, ela foi idealizada pelo EA Europa desde 2011 e está em execução desde então, e nela são apresentadas algumas proposições, aplicações de novos regulamentos feitos no âmbito da Comissão Europeia, votações e discussões que acontecem no Parlamento Europeu antes que essas discussões virem regulamentos legislativos, e como essas movimentações se dão entre as instituições europeias, a receptividade pelos stakeholders locais. Isso é, como que as associações do setor privado europeu reagem e pleiteiam ações do âmbito comunitário junto a essas instituições. Disponibilizamos ao setor produtivo brasileiro por meio do Conexão Bruxelas. Já o Conexão Londres, ele é ativa feita em conjunto com a Embaixada do Brasil em Londres, e é uma ação planejada com um total de 4 edições, das quais 2 já foram publicadas em julho e agosto, uma terceira está prevista agora para novembro e uma última para janeiro. Essa iniciativa ela surgiu do desligamento do Reino Unido da União Europeia, que aconteceu em fevereiro deste ano, e quando se iniciou um período de transição em que há uma grande discussão e uma grande dúvida entre diversos entes, diversos stakeholders brasileiros e internacionais sobre como se dará a parte de regulamentação e aproveitamento de oportunidades no mercado europeu e britânico. E nesse sentido, que o Conexão Londres foi idealizado e ele está sendo já executado para trazer aos produtores brasileiros como que ele pode melhor se posicionar com o término da condução do processo do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Ótimo relato, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Vamos aproveitar que você mencionou esses informativos para perguntar sobre a experiência do Carlos e do Ibraque com eles. Carlos, bem-vindo ao ApexCast.
Você pode contar para a gente sobre a experiência do IBRAC dos produtores de cachaça no exterior? Como os produtos de acesso a mercado da Apex Brasil facilitam a atuação de vocês em outros mercados? Olá, Mário. Olá, Bruno, Patrícia, todos aqui que nos acompanham nesse ApexCast. É um prazer participar dessa edição da ApexCast. Mário, como você mesmo colocou, o IBRAC tem, nesses informativos da Apex Brasil, uma grande ferramenta de acompanhamento do que acontece hoje na Europa e também em Londres. O Instituto Brasileiro da Cachaça, o IBRAC, nós fomos fundados em 2006 e o grande desafio do IBRAC ao longo dessa sua trajetória tem sido exatamente o trabalho de defesa de interesses da cachaça em alguns mercados, principalmente quando a gente olha do ponto de vista de proteção da indicação geográfica cachaça para que somente o Brasil possa fazer uso dessa denominação. E, nesse contexto, esses informativos da Apex Brasil têm sido extremamente úteis para o Instituto e para os seus associados, exatamente para a gente poder monitorar, principalmente, em que pé está, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia. Quais são os entraves e os desafios que a União Europeia tem hoje para a implementação do seu acordo assinado recentemente com o Mercosul. Quando a gente olha, por exemplo, a conexão Londres, como é que o Brexit vai impactar as exportações de cachaça, como é que o Brexit vai impactar essa relação Brasil e Reino Unido do ponto de vista tarifário, do ponto de vista da implementação desses acordos de livre comércio. Então, essas ferramentas da Apex, e, claro, também os alertas regulatórios, têm sido de extrema valia para o setor, para que a gente possa exatamente monitorar esses impactos e, identificado algum problema que possa impactar seriamente o setor, poder agir de uma forma mais correta e mais assertiva para poder equacionar esses problemas. A relevância desses dois informativos que a Apex Brasil tem disponibilizado aos setores, tanto Conexão Bruxelas quanto Conexão Londres, além de todo o processo relacionado à proteção da indicação geográfica na União Europeia, tem sido uma ferramenta extremamente importante para o setor para monitorar esses dois mercados, tendo em vista que a União Europeia representa hoje mais de 35% do destino das exportações de cachaça, sendo a Alemanha, já historicamente falando, um dos principais mercados de destino das exportações de cachaça. Então, é extremamente relevante a gente acompanhar exatamente o que está acontecendo na União Europeia para saber de que forma o segmento da cachaça vai ser impactado por movimentações políticas e mudanças na legislação. Uma outra questão extremamente importante é esse novo informativo da Apex Brasil, TBT. A gente tem que ter em mente que, à medida que a gente tem aí redução de barreiras tarifárias para os produtos, acredito que barreiras não tarifárias serão os principais obstáculos a serem superados pelas empresas no que diz respeito às suas exportações. Muito obrigado, Carlos. Mudando de indústria, agora para máquinas e equipamentos, eu gostaria de fazer a mesma pergunta para a Patrícia. Patrícia, bem-vindo ao ApexCast. Você pode nos contar sobre a experiência da ABIMAQ e dos produtores brasileiros de máquinas e equipamentos no exterior? Como vocês usam os informativos de acesso a mercado da Apex Brasil para aumentar as vendas para fora? Bom dia, Mário. Obrigada pelo convite. É um prazer falar aqui com vocês. Acho que, para iniciar, falar um pouquinho sobre a importância do mercado externo para a indústria brasileira de máquinas e equipamentos. É uma indústria, logicamente, que está presente aí em todos os setores, na própria indústria, obviamente, também na agricultura e no setor de serviços. A gente tem um conjunto aí de mais de 8 mil empresas aqui no território brasileiro. Dessas 8 mil, 1.600 são associadas aqui à ABIMAQ, e quando a gente analisa a atuação do conjunto total de empresas, cerca de 30% dessas empresas exportaram no ano de 2019, isso aí com base nos números do Ministério da Economia. Olhando os dados de exportação, a gente vê uma presença muito grande dessas empresas nos mercados dos Estados Unidos, no mercado da União Europeia, que são mercados altamente exigentes. Para ter em mente aí o que torna importante
informativos por parte da Apex. Primeiro, falando um pouquinho do Conexão Bruxelas, né? Como o próprio Carlos falou, recentemente, no ano passado, na verdade, a gente fez aí uma assinatura política, né, de 2 acordos importantes aí para a economia mundial, o acordo de associação com a União Europeia e também com a EFTA, que vai trazer aí desafios e oportunidades também para as nossas exportações no mercado europeu e também aqui no mercado brasileiro. A gente vê com esses números tendências, né? Os informativos, ele traz aí como é que a União Europeia vem aí se organizando em relação às suas políticas, né? A sua política para a agricultura, sua política de orçamento, que vai impactar aí a questão de regulamentação, e é um mercado altamente regulado, né? Então, para que a gente possa exportar para a União Europeia, certamente as nossas empresas vão ter que reconhecer o que é que vai ter que ser cumprido para que elas consigam entrar no mercado europeu e concorrer, né, com outros players aí importantes naquele mercado. Falando um pouquinho sobre o Conexão Bruxelas, né, a gente até recentemente o Bruno compartilhou com a gente um artigo que foi feito em relação a oportunidades para os fabricantes de motores, e aqui a gente tem empresas importantes no mercado brasileiro, né, que fabricam esses bens, de acessar o mercado do Reino Unido com a questão da revisão tarifária, né, do mercado, e também com oportunidades em relação às tendências de exportação que foi detectado aí por estudos realizado pela equipe da Apex, né, tanto a equipe de inteligência como o próprio escritório aí em Bruxelas. Falando sobre o TBT, né, acho que é um informativo que vai trazer aí oportunidades para as nossas empresas, né, não só para as empresas do setor de máquinas e equipamentos, mas também para todo o setor brasileiro. A gente vê as empresas ainda não muito cientes ou tendo um conhecimento ampliado sobre o que essas barreiras, as barreiras não tarifárias impacta, né, o seu comércio, né? A gente tem relatos aqui de empresas que acham que uma nova regra, que ela tem que ser absorvida, né? A empresa tem que fazer um investimento para poder absorver aquela regra e conseguir exportar para aquele mercado. E às vezes aquela regra, na verdade, é uma barreira. Então a empresa ela precisa ter o conhecimento, identificar o que é realmente uma exigência, um regulamento que faz jus, né, ao entendimento do mercado, e aquilo que é uma barreira. E aí, logicamente, quando for uma barreira para não conseguir entrar naquele mercado, ela procurar aí tanto a associação, a própria Apex, também outros órgãos do governo, para poder fazer com que aquela barreira não seja mais exigida, né? Não impacte mais o seu comércio. E para isso, primeiro as empresas precisam entender o que é uma exigência, o que não é, e aí ter aí em mente como ser trabalhado e como apontar o que é que precisa ser controlado pelo governo, né? Acho que são três informativos, vamos dizer assim, que vão primeiro trazer um conhecimento sobre a política, né, da União Europeia, que vai indicar tendências, o que a gente precisa estar atento aí nesse novo acesso ao mercado europeu por meio dos acordos comerciais que foram assinados. Em relação ao TBT, é um tema que precisa realmente ser trabalhado, ser melhorado o entendimento das nossas empresas, para que elas possam aí ter maior presença no mercado internacional. Eu não falei aqui, mas 30% do faturamento das nossas empresas de máquinas e equipamentos vem aí do mercado internacional. Então, daí a importância de ter uma presença dentro do mercado, né, e também com informações que vão trazer maior conhecimento, logicamente maiores oportunidades para as nossas empresas. Muito obrigado pelas informações e pelas dicas, Patrícia. É isso, pessoal. Quero agradecer a Karen, ao Bruno, ao Carlos e à Patrícia pela conversa de hoje e pelas dicas sobre um tema tão complexo, mas tão importante para o exportador brasileiro. Se você quiser saber mais sobre os nossos informativos e estudos de mercado, convido você, nosso ouvinte, a acessar o site da Apex Brasil em www.apexbrasil.com.br, porque sempre temos muitos serviços e informações para exportadores e investidores. Se você gostou desse episódio e quer se manter informado sobre o nosso conteúdo, lembre-se de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima. Esse foi o ApexCast, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site www.apexbrasil.com.br.